Bom dia, Roma! Eu sou Paulus Cláudius, junto com minha companheira Lucrécia Cesareia. E esta é a sua Roma Sem Filtros, seu podcast latino trazendo os maiores babados de Roma para você. Fique ligado! Salve, salve, romanidade que nos acompanha! Paulus Cornélios está de volta, firme e forte, pronto para mais um mergulho nas profundezas da história romana, com boias de risada, claro. E eu, a sua imperatriz do entretenimento histórico, Lucrécia Cesareia, aterrissei novamente no seu podcast favorito para contar as fofocas mais quentes, mesmo que elas tenham acontecido há uns bons séculos atrás. No nosso último episódio, Lucrécia, o clima ficou meio pontiagudo, não é mesmo? Digamos que o Júlio César teve um final de expediente bem agitado. Agitado é um eufemismo, Paulus. Foi mais um festival de furos. Mas a vida segue, o império, que ainda não era bem um império, tinha que dar um jeito, e o caos pós-César estava mais bagunçado que as eleições para edil. Exatamente. Depois daquele banho de sangue nos idos de março, quem assumiu o controle do é pra já? Ninguém. Foi tipo um saiu o rei e viva ninguém sabe quem. E no meio dessa confusão, surgiram três figuras, digamos, interessantes. O Marco Antônio, aquele general bonitão e meio saidinho. Saidinho é pouco, Lucrécia. O cara tinha um harém ambulante. Me dê, babá! Mas era um bom general, não podemos negar. E tinha também o Lépido. Ah, o Lépido. Tadinho. Sempre parecia que estava no lugar errado na hora errada. Tipo aquele amigo que topa ir pra festa, mas fica no canto bebendo água. E, finalmente, o garoto prodígio, Otaviano, o sobrinho neto do César que apareceu do nada querendo a herança e o poder do tiozão famoso. Esse Otaviano era esperto, viu? No começo parecia um garoto tímido, meio perdido, mas por baixo dos panos estava armando todas, uma verdadeira raposa em pele de cordeiro. E esses três mosqueteiros do Império, que ainda não era Império, lembra? Formaram o segundo triunvirato, uma sociedade, digamos, explosiva. Explosiva como um vulcão em erupção. Eles se juntaram para vingar a morte do César e botar ordem na casa. A primeira coisa que eles fizeram? Uma lista de inimigos para serem, digamos, eliminados. Uma verdadeira limpa. Senadores, nobres, até gente que só tinha olhado feio para o César em algum momento. Foi um terror. Mas para os nossos três amigos, era justiça sendo feita. E no meio dessa carnice fina, o que eles faziam? Dividiam o império entre si, como se fosse um bolo. Marco Antônio ficou com as províncias mais ricas do Oriente, Lépido ficou com a África e o Otaviano. O Otaviano ficou com a Itália. E a parte mais, digamos, problemática do Ocidente. Mas ele era sagaz, Lucrécia. Sabia que o poder de verdade estava ali, no coração de Roma. E aí começou a novela mexicana. Brigas, intrigas, traições. O triunvirato era um barril de pólvora prestes a explodir. O Lépido, coitado, foi o primeiro a rodar. Ninguém sentiu muita falta, para ser sincero. Era tipo aquele figurante que aparece em 3 cenas e some. Sobraram o Marco Antônio e o Otaviano. 2 galos de briga no mesmo galinheiro. E para piorar a situação, o Antônio se encantou por uma certa rainha egípcia, uma tal de Cleópatra. Já ouviu falar? Cleópatra! Ah, Lucrécia, essa mulher era um evento. Inteligente, charmosa, poderosa e com um senso de moda que faria qualquer estilista romano babar. E o Marco Antônio caiu direitinho na lábia dela. Esqueceu de Roma, dos seus compromissos, ficou lá no Egito bancando o faraó. Isso, claro, não agradou nem um pouco o nosso querido Otaviano, que viu ali a chance perfeita para se livrar do rival. Começou uma campanha de difamação. Fake news da época. Dizia que o Antônio estava virando um fantoche da Cleópatra, que queria dar o Império Romano de presente para ela e para os filhotes. Um escândalo. E o povo de Roma, sempre pronto para uma boa fofoca e um pouco de nacionalismo, comprou a briga do Otaviano. A coisa esquentou de vez. Resultado? Guerra.
a famosa Batalha de Ácio, um lado de Otaviano, do outro, Antônio e Cleópatra, um show de navios afundando e gente desesperada. E, no fim das contas, Otaviano levou a melhor. Antônio e Cleópatra fugiram para o Egito, mas não escaparam do seu destino. Fim trágico para um casal que rendeu tanta história. E assim, meus caros ouvintes, depois de anos de turbulência, guerras civis e muitas tretas, Otaviano ficou sozinho no topo. Inteligente, frio e calculista, ele soube como ninguém jogar o jogo do poder. E com isso, a República Romana, aquela ideia bonitinha de poder para o povo, mais ou menos, deu lugar a algo novo. Algo que o próprio Júlio César viu que já estava ensaiando. Sim. Otaviano, com toda a sua astúcia, não chamou a si mesmo de rei ou ditador. Ele foi mais esperto. Adotou o título de Augusto, o Venerável, e se tornou o primeiro imperador romano. E com ele, uma nova era começou para Roma. Uma era de, digamos, paz. Pelo menos por um tempo. Mas isso, meus amigos, é assunto para o nosso próximo episódio. Fiquem ligados no Roma Sem Filtro para acompanhar as próximas emoções dessa novela histórica que nunca acaba. E não se esqueçam de deixar seus comentários sobre quem vocês acham que foi o maior estrategista dessa bagunça toda, Otaviano ou Cleópatra. Valeu, pessoal! A gente fica por aqui. Não se esqueça de deixar seu comentário, sugerir um vídeo, compartilhar e curtir. Isso nos motiva a trazer mais vídeos assim para vocês. A sorte está lançada!